7 horas da manhã em ponto, hoje é dia 19 de setembro de 2025, é o dia em que começa o Despertar 2025 aqui do ICL, com 4.000 pessoas reunidas daqui a pouco, a partir das 9 horas, no auditório da Vibra, para um grande encontro que está se tornando uma referência para a nossa comunidade, né? E também o dia que encerra uma semana muito tensa na política brasileira. A política brasileira que a gente poderia sintetizar, né, em um adágio, em um ditado popular que fala assim, ó, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. A política essa semana mostrou que parece ter perdido o rumo, né? Tanto pela falta de qualidade moral dos homens que fazem a política, antigamente eram 300 picaretas, hoje são pelo menos 311, né? Vocês lembram desses últimos 20 anos que se passaram aí, desde que Lula cunhou essa frase, até hoje, aumentou um pouquinho só a quantidade de picaretas lá no Congresso Nacional. Mas o volume de picaretagens, né, e a ordem de grandeza das picaretagens, isso aumentou muito, né? O que a gente viu essa semana foi algo inacreditável, as pessoas estão com o estômago revirado de tanta notícia desconcertante. E eu digo isso porque assim, não parece normal que um país como o Brasil, uma democracia madura de mais de 40 anos, né, de repente tenha uma queda de qualidade tão grande dos seus parlamentares, principalmente dos seus parlamentares. Hoje eles se insurgem contra tudo o que é moral, ético e legal em benefício dos seus próprios interesses. E esses interesses muitas vezes não têm nenhuma legitimidade, são interesses espúrios, né? Interesses espúrios como o aumento do patrimônio pessoal, a roubalheira, né? O desvio de dinheiro público através de mecanismos aí que tentam burlar o sistema de pesos e de freios e contrapesos da Constituição. E o que a gente viu aí essa semana com a aprovação, né, da votação pela Câmara da PEC da anistia, da chamada PEC da bandidagem também, ou PEC da blindagem, como queira, é algo inacreditável. Talvez a gente tenha que estudar essa semana à luz da história para entender direito o que está na cabeça dos nossos parlamentares. E eu vou começar o programa de hoje logo fazendo um comentário aqui, porque eu imagino que haja políticos honestos no Brasil. Eu sei que há políticos honestos no Brasil. É uma pena que eles ficam perdidos em meio a tanta safadeza que ronda por aí. E aí o cidadão fica descrente da política, o que faz com que na próxima eleição esse sentido, né, de inconformismo com o que está acontecendo acabe gerando ainda mais degradação na qualidade da política. É isso que vamos ver, né? Ainda mais num país em que pelo menos 60 bilhões de reais do orçamento da União acabam entregues na mão dessa fração de bandidos que tem mandato parlamentar, né? É sobre isso que a gente fala hoje, dia em que a gente encerra essa semana com muita polêmica lá em Brasília e com muita indignação da nossa parte aqui. Ontem o ICL marcou um golaço, né? Aqui a gente que faz jornalismo, a gente não tem a pretensão de mudar a história de nada. A gente é só o mensageiro aqui. O que a gente faz é levar a informação para as pessoas sobre o que está acontecendo com elas mesmas, né? E assim a gente amplia a capacidade de percepção de cada um dos indivíduos que formam a nossa sociedade. Mas há momentos em que a gente também se torna protagonista da história. E esse momento para o ICL aconteceu ontem, mais uma vez, quando nós levamos ao ar a denúncia do piloto Matozinho, que trabalhava numa empresa que servia aos barões do PCC, aos lavadores de dinheiro do PCC. Pelo menos há 2 desses grandes capos que ajudaram a transformar uma organização criminosa em uma máfia legítima e autêntica. Uma máfia com infiltração em tudo quanto é lugar das instituições brasileiras. E agora, né, essa história da máfia começa a criar uma imbricação com movimentos da política, e isso é perigosíssimo. 2 coisas que aconteceram essa semana. A primeira delas, com a PEC da blindagem, fica muito fácil para os capos do PCC infiltrarem ainda mais gente do que já infiltraram no mundo da política, sabe? Nós tivemos há alguns dias a cassação de um ex-parlamentar do Rio de Janeiro que na verdade, fazia lavagem de dinheiro para o PCC. Enfim, são vários exemplos aqui, eu não vou ficar enumerando, porque não precisa você ter acompanhado o noticiário, você sabe disso. E agora nós tivemos, né, com essa denúncia que o ICL fez ontem, a constatação de que as coisas têm muito mais proximidade com instâncias importantes da política brasileira, como presidentes de partidos. E aqui estamos falando de gente grossa da política brasileira. Ciro Nogueira, do PP, presidente do PP, e Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil,
ambos muito enrolados agora na Operação Carbono 14. E é disso que nós vamos falar ao longo do jornal de hoje, no final de uma semana infeliz para a política brasileira, né? E marcada definitivamente por esse sentido de locupletar-se dos parlamentares brasileiros. Infelizmente, fica aqui imaginando como os deputados honestos, os senadores que são honestos e prezam a honra pessoal, estão se sentindo mal no meio desse ambiente aí. Mas nós vamos ajudar a separar o jogo do trio, sempre falando os nomes e apontando caminhos para sanear essa seara que é tão importante para a vida de todos nós, certo? Então vamos lá? Vamos começar? Deixa eu chamar o meu querido amigo Alex, que está felicíssimo da vida. Hoje apareceu aqui de blusa verde ali, ó. Essa blusa verde não é a blusa do Uberlândia Esporte Clube, que também é verde não, né, Alex? Não, essa aqui é do Verdão de São Paulo. Panuso, bom dia, sextamos. Bom dia, Alex. Bom dia a todos do chat também. E é isso, Panuso. Esse aqui é homenagem ao Palmeiras, que ganhou na quarta-feira. E essa camisa aqui é muito boa, que ela não esquenta muito e eu sou muito calorento. Muito bom, certo. Alex. Muito Tá feliz ele, olha, tá parecendo pinto no lixo. Literalmente. Certo, Panuso. Ontem, Panuso, tivemos uma surpresa. Pra mim não foi, mas pra todo mundo do mundo do futebol foi. O que aconteceu? A LDU ganhou do São Paulo. Olha o prazer com que ele vai dar essa notícia. Repare bem no sentido de isenção jornalística. Eu estou tentando ser um pouco imparcial, Panuso. Mas vai lá, fala aí o resultado desse jogo. Então, Panuso, ontem o LDU ganhou jogando em casa. Lembrando que eles jogam a 2.850 metros de altura lá. E isso interfere um pouco no jogo. E ontem a equipe equatoriana ganhou de 2-0 do São Paulo. O São Paulo, Panuso, teve as melhores estatísticas. Por exemplo, conferindo aqui, ele teve 11 chutes ao gol, aí ele deu apenas 7, porém o Luciano teve 3 grandes oportunidades e não fez o gol, e nisso a LDU fez um grande resultado jogando em casa, e eu acho que o São Paulo tem chances sim no Morumbi de reverter, porém eu acho um pouco improvável. E às 9h30, Panuso, tivemos o jogo entre Flamengo e Estudiantes, e o Flamengo, com 7 minutos, já estava 2-0. E eu acreditei o quê? Que o Flamengo já ia sacramentar a classificação ontem. Porém, o Gonzalo Plata foi expulso e no finalzinho do jogo o Estudiantes fez um gol que dá a esperança da equipe argentina conseguir a classificação jogando em casa. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu contra o Botafogo, que eu tinha falado. Foi o resultado que poderia ter sido melhor, mas eu acho que esse 2-1 ficou um pouco abaixo pelo grande início de partida do Flamengo, Panuso. Muito bom. Esses Estudiantes, pelo menos, têm o mérito de não chamar students, né? Porque sim, lá na Argentina, como a gente fala aqui, sempre tira um sarrinho disso. Eles adoram botar nome anglicanizado, né, Alex? Em tudo quanto é coisa, né? Sim. Panuso, eu fiz o dever de casa. E eu trouxe aqui o motivo pelos clubes argentinos terem essas nomenclaturas inglesas. Isso que eu ia perguntar. Isso, olha o Alex como está virando um comentarista aplicado de esporte, gente. Vai lá, sim, Alex. Então, Panuso, o que acontece é que na origem do futebol argentino, eles foram fundados por muitos origem britânica. Por exemplo, no final do século XIX, muitos trabalhadores que vieram da Inglaterra, ingleses que vieram para trabalhar nas rodovias, ferrovias de lá, foram aqueles que começaram a estudar na Argentina e nisso eles começaram a fundar os clubes. Então, por isso, tem essa nomenclatura. O New Old Boys é um desses trabalhadores que se chamava Isaac Newell, e nisso é um pouco mais de homenagem por conta dessa origem britânica, tanto no futebol, tanto ali quando a Inglaterra queria que a Argentina tivesse a independência da Espanha, então é mais ou menos isso, Panuso. Muito bom, quer dizer que os ingleses fundaram futebol. Aqui no Brasil também aconteceu assim, né? Lá os primeiros times nasceram por influência de pessoas que vieram da Inglaterra, né? Exatamente. Isso. E acabaram criando. Mas aqui não tem nome estrangeiro nos times, né? E sim, também não tem nome italiano. Por exemplo, o Palmeiras, que é o grande clube da colônia italiana, que é a maior colônia italiana do mundo, né? O São Paulo é a maior cidade italiana do planeta fora da Itália. Mas não tem nome italiano. O Palmeiras chama
Parmeira, não é palestra, né? Então, lembrando que o Palestra Itália, que foi a nomenclatura oficial do Palmeiras, foi por conta da guerra que o Palmeiras teve que trocar o nome. Então, foi isso. E também o Cruzeiro tinha Palestra Itália também no nome. Então, os dois tiveram essa nomenclatura italiana, porém, depois, por conta da guerra, teve que trocar e virou finalmente o Palmeiras, que é como a gente conhece hoje em dia. Olha só como é que o Alex está sofisticado, hein, gente? E só pra gente lembrar, né, a Argentina perdeu uma guerra nos anos 80 da Inglaterra. Então, deveria ter tomado a mesma medida. Assim, acabava com esse negócio de nome em inglês dos times de futebol, né? Mas lá virou uma tradição. Imagina o River Plate virando Rio da Prata. Então, Rio de la Plata. Se o River Plate fosse em inglês, seria River Silver. Como é britânico, prata significa prata. Então, Rio do Prata. É verdade. Aí eu tava pesquisando isso aqui agora. Olha só, gostei muito, Alex. Maravilha. Muito obrigado. Beleza. Depois dessa aula de história do futebol, 7h11 da manhã, vamos começar aqui com a meteorologia. Vocês estão vendo, gente, futebol também é cultura, né? Eu mesmo não tinha me dado conta, é verdade. River Silver, não era River Plate, Rio Prato. Bom, vamos lá. Pessoal, meteorologia na tela para vocês aí. O Alex vai colocar o mapa para a gente do INMET. Tá aqui, olha, no Brasil hoje nós temos a mesma coisa de ontem, basicamente, né? E agora nós vamos ter o equinócio, né, gente, de primavera. O dia 21 vai ser o dia em que o Sol vai estar exatamente em cima da linha do Equador. Aí nós teremos o período de luz, vai ser exatamente do tamanho do período sem luz, né? E aí o Sol atravessa a linha do Equador e começa lentamente a caminhar até o Trópico de Capricórnio, que fica exatamente em cima de São Paulo, onde ele vai chegar daqui a 3 meses, né? E aí teremos o pico do verão. Mas, por enquanto, o Sol está lá exatamente na linha do Equador e está provocando chuva na calha norte, na calha sul do Amazonas. Estão vendo aqui o aviso de tempestade do INMET, vai desde Roraima até praticamente toda a metade norte do Mato Grosso, do estado do Mato Grosso, passando por Rondônia, Acre e Amazonas. Me desculpe aqui, estou um pouco resfriado e hoje vocês vão ouvir eu tossindo aqui durante a edição do jornal, tá bom? Gente, olha, a temperatura vai subir, vai ferver, viu? Tem aqui na Folha de São Paulo, aqui em São Paulo, previsão de 32 graus Celsius, como você está vendo aí, né? Até domingo pode chegar a 34 graus, vai ser um calorão, então vai ter chuva e o paulistano que aproveite o calor, porque depois vem frio de novo na semana que vem, né? Aqui na matéria da Folha de São Paulo está dizendo que os termômetros podem superar 35 graus no domingo, tá? E aí vem uma frente fria na segunda e tudo volta ao que era antes. Só para lembrar aqui, a frente fria não é o frio, tá? A frente fria é aquilo que vem na frente do frio, por isso ela chama frente fria. A frente fria é uma zona de baixa pressão que provoca instabilidade na atmosfera, provoca condensação de vapor e chove. E aí vem o frio atrás e limpa de novo o tempo. Então, a frente fria vai passar por aqui trazendo essa chuva no fim de semana, apesar do calor que vai fazer. E aí na segunda-feira voltamos ao frio, tá? Então aproveite São Paulo, apesar da chuva, vai dar para aproveitar bastante. Vamos começar com o noticiário aqui, passando para a capa do ICL Notícias. Noticiário quente e muito desse calor do noticiário vem daquilo que o ICL produziu ontem, que foi uma belíssima reportagem mostrando a associação que existe entre uma empresa de aviação que serve ao PCC e políticos importantes como o Antônio Rueda, o presidente da União Brasil. A declaração de um piloto que durante anos transportou as famílias de Beto Louco e do Primo acabou fazendo com que o mundo da política ontem entrasse em parafuso, né? A ponto de, ao final do dia, o União Brasil, que é presidido pelo Ruedinha, né, aquele sujeito que era useiro e vezeiro e que seria o dono desses aviões, dono oculto desses aviões da Transportes Aéreos, Táxi Aéreo Piracicaba, Transportes Aéreos Piracicaba, opera, porque na verdade os donos desses aviões são pessoas que talvez nem saibam que estão lá nos registros da ANAC como proprietários de aeronaves cujo preço pode chegar até a 60 milhões de reais, tá bom? Mas vamos aqui nos ater a essas manchetes, porque elas vão explicar tudo isso que eu estou falando, tá? Com muita indignação durante o dia de hoje. Olha, viagem com a família do Beto Louco. Quem é o Beto Louco? Beto Louco é um dos lavadores de dinheiro do PCC, tá?
foi marcada 3 dias antes da operação da PF. A suspeita é de que tenha havido vazamento de informação antes da Operação Carbono da Polícia Federal, tá bom? Então a matéria é aqui do Flávio VM Costa, do Leandro Demore e do César Calejon, daqui do ICL Notícias. E ela diz o seguinte: o piloto de aeronaves Mauro Matozinho contou em entrevista ao ICL Notícias que um voo com integrantes da família do empresário Roberto Leme, acusado de operar uma rede de lavagem de dinheiro do PCC, foi marcado 3 dias antes da mega operação da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo, que revelou o esquema da organização criminosa. Matozinho, o piloto, trabalhou na TAP, Táxi Aéreo Piracicaba, entre novembro de 2023 e setembro deste ano. Ele só pediu demissão quando decidiu fazer a denúncia dessa situação toda. O piloto afirma ter transportado ao menos 30 vezes Roberto Leme, conhecido como Beto Louco, e também o Mohamed Hussein Murad, que é o primo, né? Ambos são apontados como líderes do esquema que atendia ao PCC e estão foragidos da justiça desde então. Procurado, a defesa do primo informou que não vai se manifestar. Já o advogado de Beto Louco, que é o Celso Vilardi, você conhece o Celso Vilardi dos processos de inabilitação do Bolsonaro, né? Ele não retornou os contatos aqui do ICL. Realizadas simultaneamente as operações Carbono, do Ministério Público de São Paulo, e Quasar e Tanque, da Polícia Federal, foram deflagradas nesse dia 28 de agosto, uma quinta-feira. As investigações têm como foco um suposto esquema de fraudes bilionárias fiscais no setor de combustíveis, né? E o uso ilegal dos fundos de investimento da Faria Lima, com comprometimento de algumas empresas muito famosas no ambiente da Faria Lima, hein? No dia 25 de agosto, uma segunda-feira, o piloto Matozinho afirmou que foi avisado em um grupo interno da TAP que a família de Beto Louco havia marcado um voo para o Uruguai no dia 27 de agosto, na véspera da deflagração das 3 mega operações. O ICL Notícias apurou que tanto a PF quanto o Ministério Público de São Paulo têm certeza de que houve vazamento de informações sobre a ação, o que teria possibilitado a fuga dos suspeitos. Uma investigação já foi aberta sobre o assunto. Temos aqui mais uma declaração desse piloto que diz o seguinte: olha, nessa segunda-feira eu enviei uma mensagem no grupo, na segunda-feira lá que antecedeu essa viagem, 3 dias antes. Eu enviei uma mensagem no grupo perguntando se haveria algum voo previsto. Me foi respondido que havia Punta del Este na quarta-feira. Não me foi dito quem era. Eu soube quem eram os passageiros na própria quarta-feira, quando me dirigi ao aeroporto e olhava a documentação do voo, disse o piloto ao ICL. Segundo ele, o voo partiu do aeroporto Catarina, que fica localizado aqui em São Roque, na região metropolitana de São Paulo. O jato utilizado foi o de prefixo PRSMG. Tinha como passageiros 6 integrantes da família de Beto Louco. A reportagem teve acesso à lista de passageiros. E o Matozinho descreveu o voo desta forma: o clima durante o voo era de tensão e abatimento entre os passageiros. A família do Roberto é uma família de pessoas muito amáveis. E naquele voo especificamente, eu percebi que a família estava abalada. De acordo com o Matozinho, os familiares de Beto Louco ficaram hospedados em um hotel na cidade de Punta del Este. Ele afirma que Beto Louco não voou na aeronave. Tampouco ele o teria visto no período em que ficaram lá na cidade uruguaia. A família foi e o cara do PCC ficou. A volta para o Brasil ocorreu em 31 de agosto, um sábado, quando agentes da PF abordaram a tripulação e os passageiros porque havia suspeita de que Beto Louco estivesse lá presente. Aí relata aqui ainda o piloto: ao longo do período em que estive em Punta del Este, as notícias começaram a circular com muita intensidade. Os nomes apareceram no jornal, inclusive o do Beto Louco, e embora aquilo não tenha me causado extrema surpresa, entendi a situação que a família estava passando ali, contou para nós o Matozinho. A TAP, né, a empresa, informou por meio de nota desconhecer qualquer declaração atribuída a funcionários sobre aquisição de aeronaves e atuar em observância à lei, que é o que todo bandido faz, negar o crime, né? A empresa afirmou que não tinha conhecimento de envolvimento de investigados na Operação Carbono Oculto até a sua deflagração e, por fim, não pode fornecer informações sobre clientes ou passageiros sem autorização destes por medo de devassar informações protegidas por sigilo, né? Então é isso aí. Nós estamos vendo aqui os desdobramentos dessa denúncia espetacular que foi feita ontem pelo ICL. E a principal consequência política dessa denúncia
Foi um movimento de grande porte na política brasileira. Por quê? Antônio Rueda, que seria um dos donos desses aviões, dono oculto desses aviões, que é o presidente do União Brasil, partido que está lá instalado na esplanada dos ministérios, deu 24 horas para os seus colegas de partido deixarem os cargos que ocupam no governo, tá? Tá aí a manchete para vocês no site do ICL. União Brasil antecipa a saída do governo Lula e dá 24 horas para os filiados deixarem os cargos. Os membros do partido, como o ministro do Turismo, Celso Sabino, terão 24 horas para pedir demissão. Como o prazo começou a contar ontem, o dia é hoje, né? E diz aqui, União Brasil, desse sujeito aqui, ó, esse aqui é o Antônio Rueda, tá? Que seria dono dos aviões e é o dono também do União Brasil. Esse cara deu 24 horas de prazo para que os companheiros de partido dele que têm cargos na esplanada deixem o governo. A orientação é para os ministros, mas o partido ocupa uma porção de cargos de segundo e terceiro escalões que são cargos muito importantes, tá? E vamos saber o que vai acontecer com esses cargos. Por exemplo, presidência da Caixa Econômica Federal, que está aí no... Agora, União Brasil e o PP são uma federação, ou seja, eles atuam como se fossem um partido só. Mas vamos aqui para a notícia da Folha Press, que nos informa o seguinte, no site do ICL. A Executiva Nacional do União Brasil aprovou por unanimidade nesta quinta-feira exigências para que seus filiados antecipem a saída do governo Lula, que originalmente estava prevista para o fim deste mês. Membros do partido, como o ministro do Turismo, Celso Sabino, terão 24 horas já contadas a partir da tarde de ontem, né, para pedir demissão, ou correrão o risco de serem expulsos do partido. A decisão foi motivada por reportagem publicada pelo ICL. Atenção para essa informação. A decisão foi motivada por reportagem publicada pelo ICL. E por que eu estou pedindo para você prestar atenção? Porque daqui a pouco eu vou mostrar como é que não se faz jornalismo, tá bom? Então vamos lá de novo. A decisão foi motivada por reportagem publicada pelo ICL, nós aqui, e pelo UOL, com acusações feitas por um piloto de que o presidente do partido, Antônio Rueda, é dono, na verdade, dos aviões que são usados pelo PCC, que vem a ser, não é um partido, como a gente sabe, é uma máfia, é o primeiro comando da capital. Rueda, obviamente, negou a acusação. A legenda vê influência, e aqui vem o que importa. A legenda vê influência do Palácio do Planalto na reportagem porque um dos seus autores tem um programa na TV Brasil, que é o nosso diretor de jornalismo, Leandro Demore, um dos maiores jornalistas desse país aqui. E essa história de que foi o PT que vazou, o governo que vazou, é mentira absoluta, tá? Você que conhece o ICL sabe como é que a coisa aconteceu. Nós fomos procurados já há 10 meses pelo piloto, pelo Matozinho, que procurou o Calejon, César Calejon, e trouxe a ele esses assuntos que começaram a ser apurados há quase um ano, há mais de 10 meses, tá bom? Que o ICL vem apurando com muita responsabilidade essas informações até a decisão de dar a reportagem. Não tem nada a ver com o governo, com o PT, com nada disso. O Leandro Demore tem um programa lá, absolutamente... O Demore é um dos jornalistas mais corretos do Brasil. Ele não se deixaria influenciar por uma armação, não serviria a um governo dessa forma. Eu asseguro isso com a minha reputação pessoal, tá bom? Então vamos lá. A legenda vê influência do Palácio do Planalto da reportagem, uma vez que um dos seus atores tem um programa na TV Brasil. Tal coincidência, entre aspas, reforçaria a percepção de uso político da estrutura estatal, visando desgastar a imagem da nossa principal liderança e, por consequência, enfraquecer a independência de um partido que adotou posição contrária, adversária ao atual governo, disse em nota o partido, a facção desse senhor Antônio Rueda, né? O ministro foi alertado na manhã dessa quinta-feira pelo partido sobre a decisão que seria tomada e não disse ainda o que pretende fazer. Segundo a Folha apurou, caso ele permaneça do governo, haverá um processo sumário de expulsão e intervenção no Pará, que é o estado natal dele. Procurado, ele não se manifestou, tá? E aqui a matéria explica que a União Brasil agora é uma federação, como eu já falei, né? Ambos funcionam como se fosse um partido só. A União Brasil aprovou recentemente a federação com o PP, batizada de União Progressista. Uma nova entidade surgiu pela entrega dos cargos de filiados ao governo Lula e tende a apoiar uma eventual candidatura do Tarcísio, governador de São Paulo, né?
Então aí a gente vê, Tarcísio, olha quem te apoia, filho. Depois vai dizer, né, que a crítica política é muito ferina, muito leviana e tudo mais. Mas vamos lá, Ruedinha e Ciro Nogueira, né? Ruedinha e Ciro Nogueira. Agora, eu pedi para você prestar atenção àquela informação, porque ela tem implicações aqui na imprensa. Eu quero mostrar para vocês como não fazer jornalismo, tá? Olha só, matéria do Metrópolis. É um site que a gente todo dia coloca aqui as informações como ele. Mas o Metrópolis está num movimento estranho, tentando se apropriar do mérito de uma denúncia que não é dele. E isso você vai ver agora. Isso aqui é uma aula de como não fazer jornalismo, tá bom? Rueda, presidente do União Brasil, vira alvo da PF na Carbono Oculto. Não fala de nada de Matosinho, de CL, de onde saiu a denúncia, nada, nada, nada. Olha agora a desonestidade intelectual desse texto. O nome do presidente do União Brasil, o advogado Antônio Rueda, teria aparecido nas investigações fala aqui, teria aparecido nas investigações que investigam, texto brilhante. A infiltração da facção criminosa, primeiro comando da capital, nos setores financeiro e de combustíveis. Aí vem a desonestidade intelectual, presta atenção. Segundo apurou o Metrópolis, a Polícia Federal investiga a informação de que Rueda seria dono oculto de jatos executivos que estão formalmente em nomes de terceiros e de fundos de investimentos. Metrópolis, tenha decência, sabe? Não custa nada citar a fonte da informação. E aí segue a desonestidade intelectual aqui, dizendo o seguinte: aeronaves operadas pela empresa de táxi aéreo Piracicaba, mesmo que seria usada por dois dos principais investigados na Carbono Oculto, Roberto Augusto Leme da Silva, Beto Logo e Mohamed Hussein Murad, o primo, dono da refinaria Copap. Aqui não citam também de onde é que saiu a informação. Parece que foi a Polícia Federal, o que não é verdade. Vamos lá. A Táxi Aéreo Piracicaba é uma empresa conhecida no mercado de aviação privada e já prestou serviço para vários políticos sem mandato. Uma das aeronaves, o Cessna 560XL, de matrícula PRLPG, está em nome de uma empresa, Magic Aviation, ligada a uma outra empresa, Bariloche Participações. Ambas têm o mesmo presidente. Sediado no Itaim Bibi, São Paulo, Bariloche pertence a dois empresários do ramo da mineração, que seriam Haroldo Augusto Filho e Valdoir Slapak. Em novembro do ano passado, os dois foram alvo de mandato de busca e apreensão da Polícia Federal na Operação Cisâmenes. Portanto, os nomes já eram velhos conhecidos. Ambos são donos de um grupo econômico chamado Force, e aí vem aqui de novo o Metrópolis trazendo para si méritos que não tem. Como mostrou o Metrópolis, os dois aparecem em mensagem celular do delegado Roberto Zampieri, assassinado em dezembro de 2023 em Cuiabá. E segue a matéria aqui, eu não vou ler mais para vocês, mas eu vou para a próxima aqui. Olha só. Veja só. Andresa Matais. Aviões atribuídos a Rueda valem 60 milhões e tem dono contador. Informação que está no RAB da ANAC, tá bom? Olha só. Os jatinhos que teriam como verdadeiro dono o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, valem pelo menos 60,4 milhões, segundo documentos da ANAC. Aí vem aqui outra vez, olha, como revelou a coluna nesta quinta, o que não é verdade, Metrópolis, que não foram vocês que revelaram. Mas vamos lá, como revelou a coluna nesta quinta-feira, Rueda está sendo investigado pela Polícia Federal no rastro da Operação Carbono Oculto, que apura a infiltração da facção criminosa, primeiro comando da capital, do setor de combustíveis e financeiro. Formalmente, as apurações sobre Rueda fazem parte da Operação Tanque, deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com a Carbono 14, tá bom? Registro da ANAC, aí vai falar sobre os aviões aqui, mas eu queria chamar a atenção para vocês. O Metrópolis é um portal grande, não precisa se apropriar de méritos que não são dele. É uma vergonha isso aqui. A diretora desse site aqui é uma jornalista séria, podia conter esse ímpeto, né, assim, por apropriação intelectual indevida lá da sua equipe, porque não custava nada dizer o seguinte, olha, o ICL Notícias e o UOL divulgaram ontem uma entrevista de um piloto que abre o caminho para isso. Não trazer para si méritos que não tem, porque isso só os desqualifica. Vamos lá, vamos continuar aqui no noticiário político. Glaze diz que União Brasil tem direito de sair do governo e reclama de acusações infundadas. Mas não são as acusações feitas contra o União Brasil. As acusações infundadas, a que ela se refere aqui, são as de que o governo vazou informações para o ICL e o UOL que comprometeriam aí o Antônio Rueda. Isso é mentira, isso não é verdade, tá bom? E é isso que ela está dizendo aqui. Por isso vou dizer para vocês aqui o que foi que nos disse a Folha Press sobre isso, com matéria da Mariana Brasil.
A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, rebateu a decisão do União Brasil de exigir a saída dos seus ministros do governo Lula em até 24 horas e criticou as acusações feitas pela sigla. Repudio as acusações infundadas e levianas feitas em nota divulgada hoje pela direção do Partido União Brasil. A direção do partido tem todo o direito de decidir a saída dos seus membros que exercem posições no governo federal, escreveu ela no antigo Twitter. Está aqui a tuitada dela, ó. Repudio as acusações infundadas e levianas feitas em nota divulgada hoje pela direção do União Brasil. A direção do partido tem todo o direito de decidir a saída de seus membros que exercem posições no governo. Aliás, não é a primeira vez que fazem isso. Vou botar até no X aqui para vocês verem a tuitada original. O que não pode é atribuir falsamente ao governo a responsabilidade por publicações que associam dirigentes do partido a investigações sobre a responsabilidade, né, desses crimes aí que foram noticiados. E aqui embaixo, olha aqui, ó, alguém anexou as matérias, todas elas, matérias do ICL Notícias. Não queremos aqui o mérito do reconhecimento de ninguém, mas apenas repor, porque afinal de contas faz parte do trabalho do jornalista, né, a honestidade intelectual. E é disso que nós estamos falando aqui. Olha, ministro Lewandowski concedeu uma entrevista para o jornal O Globo, tratando do assunto, né, mais uma vez, crime organizado, né, e parlamentos e PEC da blindagem. O Globo chama de PEC da blindagem. Nós, aqui no CL, estamos chamando de PEC da bandidagem, porque é um nome mais apropriado para isso que o Congresso aprovou. A matéria do Globo nos diz o seguinte, olha, o ministro da Justiça afirma que, além do setor de combustíveis, as autoridades já monitoram a presença de facções em empresas de transporte público, construção civil e coleta de lixo, que são um clássico da corrupção da política brasileira, principalmente na relação com prefeituras, né, e com governos estaduais. Tá? Vamos lá, vamos tocar aqui para a gente ver o que disse o ministro da Justiça. Ele avaliou que a PEC da blindagem ou bandidagem, aprovada pela Câmara para proteger deputados de ações penais, pode facilitar a infiltração do crime organizado em assembleias estaduais pelo país. Para ele, a independência e a autonomia são essenciais para a atividade parlamentar, só que a prática de crimes comuns não pode ser acobertada pela Constituição. Em uma entrevista exclusiva, Lewandowski diz que vai enviar em até 15 dias ao presidente Lula um projeto que mira o combate financeiro ao crime organizado e afirma que a pasta está monitorando diferentes setores da economia onde essas facções já se enraizaram. Então aqui segue a entrevista, eu recomendo a você que leia a entrevista no jornal o Globo sobre essas posições aqui do ministro Lewandowski. Eu só acho, viu, ministro, que 15 dias na emergência que o país vive é tempo demais para uma reação do governo, né? Vamos para a próxima notícia aqui no site do ICL. Essa aqui é uma apuração do nosso grande Kleber Lourenço, dizendo aqui para a gente, olha, Hugo Mota atropela Alcolumbre e acabou instalando uma crise na relação entre Câmara e Senado, porque o Alcolumbre tem uma posição que é muito diferente, né, da tibieza desse homem aqui, que aparece como um político fraco, mas, na verdade mesmo, talvez interpretar a sua fraqueza como fraqueza seja um efeito indesejável de paralaxe. Sabe o que é? Paralaxe é aquela história que você olha um objeto e ele aparece numa posição diferente daquela em que ele realmente se encontra. É aquilo que a gente faz, por exemplo, joga uma moeda numa piscina, parece que ela está aqui quando ela está lá na frente, né? Chama efeito de paralaxe. O que está acontecendo? Não se pode dizer que o Hugo Mota seja fraco porque permitiu a aprovação de temas assim tão espinhosos, né, e tão indigestos para a opinião pública. Na verdade, talvez essa seja uma demonstração de força, porque a suposição para afirmar que ele é fraco é de que ele se opõe a esse tipo de coisa. Agora, parece muito claro que o presidente da Câmara dos Deputados, ele se empenha por esse tipo de coisa, ele não se insurge contra isso. Então, na verdade, o que nós aqui temos interpretado equivocadamente como manifestação de fraqueza, talvez seja uma grande manifestação de força, porque parece claro que esse sujeito, o presidente da Câmara, é aquilo que ele enseja, ou seja, ele quer a anistia nos termos em que ela foi proposta, ele quer a blindagem de parlamentares como ela foi proposta, até porque no gueto político dele tem gente implicada
com o mau uso de dinheiro público, das emendas do orçamento, né? E o padrinho político dele, então, é pior ainda, né? Todas as acusações de mau uso passam, de alguma forma, lá por Alagoas, né? Terra do Arthur Lira, né? Onde ele reina solitário lá, e da compra de kits de robótica até milhares de outros desvios, tem implicação dele em tudo quanto é lugar. Então, talvez estejamos interpretando Hugo Motta como um sujeito fraco, quando, na verdade, ele é muito forte. Por quê? Porque as teses dele, do grupo político dele, estão sendo levadas de roldão nessa, digamos assim, nessa maratona patriótica lá do Congresso Nacional. Mas vamos ver o que o Kleber apurou aqui dessa escaramuça que surgiu entre a Câmara e o Senado por causa da aprovação da PEC da bandidagem e da anistia aos bandidos do 8/1. Kleber nos conta o seguinte: o gesto de Hugo Motta, do Republicanos da Paraíba, de pautar a urgência da anistia na Câmara, abriu uma crise direta com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. A leitura entre senadores é de que Motta atropelou Alcolumbre e rasgou um acordo firmado entre os dois. Pelo trato, a discussão deveria ter começado no Senado, com um texto mais restrito, voltado à redução de penas para condenados, e não uma anistia ampla. O clima azedou ainda mais porque o acerto previa que a chamada PEC da blindagem, ou PEC da bandidagem, repito aqui, também não seria conduzida naquele momento, evitando um acúmulo de desgastes. Ao pautar os dois temas, Motta transformou o Senado em alvo de pressão política e deixou Alcolumbre em uma situação desconfortável. Nos bastidores, aliados relatam que ele não fez a menor questão de esconder a sensação de traição por parte do presidente da Câmara. Isso... o Alcolumbre, desculpa. A reação do Senado foi imediata. Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, Otto Alencar, do PSD da Bahia, e até mesmo a senadora Damares Alves, hein? Olha só, Damares, tá? Do Republicanos do DF, se colocaram contra o texto. E aqui eu vou botar, mas tem Cleitinho, tem um monte de gente aí da extrema-direita, inclusive, contra essa pilantragem do Congresso, tá bom? Então, todos esses que eu citei aqui se colocaram contra o texto, sinalizando uma frente ampla de resistência. Alcolumbre, por sua vez, reforçou a autonomia da CCJ e indicou que a tramitação ocorrerá no tempo que a Casa entender adequado. Segundo fontes, a irritação de Alcolumbre se explica também pelo fato de que, nesta mesma semana, Motta teria se alinhado com ele em conversas privadas e logo depois agir de forma contrária. Aliás, trair acordos é algo que entra na biografia de Hugo Motta com muita facilidade, né? Parece que ele está se especializando em fazer acordos que não cumprirá, o que é uma prática ruim, deletéria, mal vista, inclusive, pelos seus colegas lá da direita e da extrema-direita. Para senadores, Motta tenta imprimir uma força que não tem. O resultado tem sido uma sucessão de desgastes e impasses institucionais que acabam colocando o Senado como uma espécie de babá da Câmara dos Deputados. O recado hoje é claro: de cada movimento unilateral de Hugo Motta, ou a cada movimento unilateral de Hugo Motta, a relação entre as duas casas se deteriora ainda mais e a percepção é de que se repete o mesmo padrão de traições que tem marcado a sua condução. E olha, os políticos prezam poucas coisas, a sua ética é diferente da nossa, de cidadãos comuns, né? O Fernando Henrique vivia falando isso, né, com base em Max Weber, que os homens agem por uma ética, os políticos agem por outra, uma ética que ele chamou de ética da responsabilidade. Mas ainda assim, não dá para explicar Hugo Motta por essa ética. Sabe por quê? Os acordos que ele faz para trair depois acabam fazendo com que haja um elemento de desconfiança em negociações. Como é que você vai negociar com alguém que daqui a pouco muda as condições do negócio que fez com você? É difícil, não é? De entender? Vamos lá. Bem, temos um relator para a PEC da anistia. O relator é o Paulinho da Força, que é o presidente de Solidariedade, e o Paulinho tem feito críticas públicas, né, enfim, ao pessoal lá que abusou das prerrogativas no golpe de 8 de janeiro, e agora ele está com a batata quente na mão, né, com a responsabilidade de tentar encontrar um caminho do meio aí para contemplar uma parte do ânimo furioso da extrema-direita e do ânimo aguerrido
da esquerda e do centro corretos que não querem saber de anistiar o Bolsonaro, não querem saber de dar um presente para quem tramou o golpe de Estado no Brasil de 2022, 2023. Então está aqui a coluna do Estadão, da minha amiga Rosiane Kennedy, dizendo que o Paulinho está descartando colocar prisão domiciliar para Bolsonaro na anistia, né? E a oposição está preparando uma cartada final. O que acontece com relação a isso aqui? Olha, a gente já sabe qual é a disposição do Congresso, a gente já viu como essa tese é querida pelos deputados e senadores. Na votação da anistia, eles tiveram mais votos do que é necessário para aprovar, inclusive, uma emenda parlamentar, quando, na verdade, o projeto exigia apenas maioria simples, né? Ou seja, metade de 257, que é aquilo que é o quórum mínimo para o funcionamento de uma sessão parlamentar. Mas o Paulinho está descartando colocar a prisão domiciliar lá. Pode ser a intenção dele. Agora, o que vai sair no final desse processo, que na verdade é uma máquina de moer reputações, né, no Congresso Nacional e de moer propostas originais, a gente não sabe, né? A Rosiane está falando aqui que o PL deve apresentar um destaque no plenário para incluir no texto o benefício para o ex-presidente, que as lideranças da Câmara temem que a estratégia dos bolsonaristas prospere com a ajuda de quem? Dos dois partidos envolvidos nessa história toda de relação com o PCC, União Brasil e o PP do Ciro Nogueira. O que nos conta aqui a Rosiane Kennedy na coluna do Estadão? O relator do projeto de lei da anistia, deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, descarta colocar no texto qualquer dispositivo que determine prisão domiciliar para ex-presidentes condenados. Essa medida tem sido discutida pela oposição para tentar beneficiar Jair Bolsonaro, que foi sentenciado pelo Supremo a 27 anos e 3 meses de cadeia. O que diz aqui o Paulinho? Não dá para individualizar. Como é que eu vou colocar isso no projeto de lei? Esse cara aqui eu vou salvar, aquele lá eu deixo de salvar. Não dá para fazer isso. Vou ter que fazer uma coisa genérica, geral, para todos, diz Paulinho, a coluna do Estadão. É muito bom, né? Porque toda essa discussão aqui parte de um casuísmo, de fazer uma lei para beneficiar uma única pessoa. Em nome, obviamente, né, mas tem lá os tantos 680 condenados que estão puxando cadeia porque foram lá pintar com batom a estátua da Justiça do Supremo Tribunal Federal. Prossegue aqui o texto do Estadão. A oposição, contudo, já prepara uma cartada final. Mesmo que Paulinho deixe Bolsonaro de fora do projeto da anistia, o PL, então, deve apresentar um destaque de bancada para votar uma medida que beneficie diretamente o ex-presidente de forma separada depois da aprovação do texto principal no plenário. Lideranças da Câmara, ouvidas pela coluna, temem nos bastidores que essa estratégia dos bolsonaristas dê certo e que o acordo por uma anistia light, apenas com redução de penas para os condenados pelo 8 de janeiro, saia do controle na hora da votação. O regimento do Congresso permite que as bancadas apresentem destaques para votarem separado emendas ao texto base, mesmo que elas tenham sido rejeitadas pelo relator. Pelo tamanho da bancada, o PL tem direito de fazer 4 destaques desse tipo. O PL tem, eu lembro aqui, hoje, se a conta não tá certa, não está errada, 88 deputados federais. Portanto, o PL é uma grande força, infelizmente, do nosso pobre parlamento. Olha, PEC da blindagem foi bater lá no gabinete do Lula também. E o presidente, que tem evitado manifestações mais extremadas e mais assertivas, disse o seguinte, está aqui na capa do Valor Econômico: PEC da blindagem não é coisa séria. E Lula disse também que ficou chateado com essa votação. A proposta prevê aval do Congresso, você já sabe, então não vou ler o intertítulo aqui para você não, para poupar o seu tempo. O presidente Lula disse nesta quinta-feira ter ficado muito chateado com a decisão da Câmara dos Deputados de aprovar a PEC da blindagem, PEC da bandidagem, proposta de emenda à Constituição segundo a qual deputados e senadores só podem ser alvo de ação penal se houver autorização prévia do Congresso, e eu vou emendar aqui, por voto secreto, né? Na avaliação de Lula, a proposta não é séria. O presidente, por outro lado, evitou se posicionar sobre a ideia de anistiar os condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro. Ontem, quarta-feira, vocês viram que eu fiquei muito chateado. Dei até uma entrevista para a BBC de Londres. A votação ontem no Congresso Nacional, sabe, da prerrogativa garantindo imunidade parlamentar, da forma que foi garantida até para presidentes de partidos, não é uma coisa séria. O que precisa ser sério é a gente garantir a prerrogativa de vida para o povo brasileiro, prerrogativa de trabalho, prerrogativa de educação. É isso que nós estamos precisando dar como lição para o país
disse o presidente durante a cerimônia no Palácio do Planalto, né? Então está aqui o presidente Lula subindo uma oitava na crítica que ele antes tinha deixado de fazer por causa da atribuição que é do Congresso Nacional. Mas hoje ele falou, não é coisa séria, né? E por falar em coisa que não é séria, nós temos aqui, olha, mais um processo contra o Eduardo Bolsonaro, também está na capa, está no noticiário do Valor Econômico de hoje. Estou me valendo dele para mostrar para vocês que a Polícia Federal está abrindo um processo administrativo contra o Eduardo Bolsonaro, porque o Bananinha, o Lesa Pátria, é funcionário da Polícia Federal, ele é escrivão da Polícia Federal, né? E aqui o Valor nos conta que a PF vai investigar a atuação do parlamentar lá nos Estados Unidos, chamando sanções aqui para o Brasil, e isso pode fazer com que ele perca a boquinha lá na Polícia Federal, né? De escrivão da Polícia Federal. A matéria é a seguinte: a Polícia Federal abriu um processo administrativo disciplinar, um PAD, contra o Eduardo Bolsonaro, para investigar a atuação dele lá nos Estados Unidos pela imposição de sanções ao Brasil. Além de deputado, filho de Jair Bolsonaro, é escrivão concursado da PF e, com o andamento da ação, pode ser demitido demitido da corporação sob o argumento de traição ao país. Eduardo vive com a família dos Estados Unidos desde março, onde tem articulado lá com o governo Trump todo tipo de retaliação ao Brasil, por considerar que o pai dele, que já foi condenado por tentativa de golpe de Estado no Supremo, sofra perseguição política, como ele alega, né? Aqui ele confunde perseguição política com persecução judicial. A PF instaurou o processo que tramita em sigilo porque aceitou uma representação protocolada pelo deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL. O parlamentar comemorou nesta quinta-feira a abertura da ação. Comemorou dizendo o seguinte: grande notícia! A Polícia Federal aceitou a nossa representação e abriu o processo para demitir Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão por traição à pátria. Eles blindam de um lado, a gente vai para cima de outro, escreveu o Boulos ontem no Instagram. Então é isso aí. Bananinha se vê assim envolvido em outra confusão, né? Enfim, a família inteira lá, Bolsonaro, de pendurado em cargos públicos, mas esse aí é o único concursado da família. Os outros todos é boquinha, cargo em partido, mandato eletivo, etc. Esse pelo menos prestou um concurso e agora vai perder o emprego de escrivão lá, né? E 40 deputados que não querem ser confundidos com a malta, com a nata da bandidagem do Congresso, ingressaram no Supremo Tribunal Federal com uma ação contra a PEC da bandidagem, nos diz aqui o site do ICL. O grupo pede uma liminar para suspender a tramitação da PEC por vícios formais. Em ação separada, Kim Kataguiri também questionou a proposta no Supremo Tribunal Federal. Kleber Lourenço, mais uma vez aqui, foi quem fez a apuração e traz para nós essa notícia. Um grupo de 39 deputados federais ingressou com mandado de segurança no Supremo pedindo liminar para suspender a tramitação da chamada PEC das prerrogativas, apelidada também de PEC da bandidagem. O documento sustenta que o processo legislativo foi conduzido de forma anômala, antidemocrática e inconstitucional, contrariando princípios básicos da Constituição e regras do regimento interno da Casa. Uma vergonha, né? O que aconteceu na madrugada de anteontem para ontem. Segundo parlamentares, houve supressão de prazos regimentais, o que inviabilizou a apresentação das emendas e limitou a possibilidade dos debates. Eles afirmaram também que o parecer da proposta foi lido em plenário sem publicação prévia, impedindo o exame detalhado do conteúdo. E um outro ponto questionado foi a mudança do regime de votação, que teria ocorrido no meio da sessão, passando de presencial para semipresencial. Por quê? Porque o assunto estava perdido. O Hugo Mota chamou deputados e concedeu a eles o direito de votar sem estarem presentes no parlamento, né, para tentar salvar o assunto que estava perdido. E assim conseguiu aprovar essa emenda mudando o regime de votação. Além disso, o mandado cita a representação de matéria já rejeitada em descumprimento ao artigo 60, parágrafo 5º da Constituição, que veda a representação de temas derrubados na mesma legislatura. A mesma legislatura é o mesmo ano, tá? O mesmo ano legislativo, né? Por quê? Porque o deputado Hugo Mota colocou em votação um destaque para votação em separado que não tinha alcançado os votos necessários para ser aprovado na madrugada anterior, né? Então, ele não só
não respeitou essa história de que neste ano legislativo não se pode representar um assunto já derrotado, como ele botou para votar e fez aprovar no dia seguinte, na maior cara de pau, né? Então vamos lá, segue aqui a notícia. O pedido de liminar encaminhado ao Supremo pede que o andamento da PEC seja imediatamente suspenso até o julgamento definitivo da ação. No julgamento, os deputados afirmam a continuidade da tramitação pode consolidar vício insanável, tornando irreversível a lesão ao devido processo legislativo e permitindo que o vício se incorpore ao texto constitucional, o que é gravíssimo, né? Mudar a Constituição quando ultrapassa, gente, fala sério. A peça também solicita que a mesa diretora da Câmara seja notificada para se manifestar e que a Procuradoria-Geral da República seja ouvida. Além do pedido coletivo, o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, também protocolou um mandado de segurança próprio no Supremo, questionando os mesmos vícios formais e regimentais. E dessa forma, ao todo, 40 deputados recorreram ao Supremo contra a proposta. Quero ler para você os nomes de todos eles. Lembrando aqui que no PT, 12 parlamentares contrariaram a orientação do partido e aprovaram essa PEC contra a qual agora muitos da bancada se insurgem. Quem são os que foram ao Supremo? Adriana Corsi, PT Goiás, Ana Pimentel, PT de Minas, Tadeu Venere, PT do Paraná, Célia Chacriabá, PSOL de Minas, Dandara Tonantizin, da minha terra, lá de Uberlândia, do PT de Minas Gerais, Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, Dimas Gadelha, PT do Rio, Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, Érica Hilton, PSOL São Paulo, Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, Chico Alencar, PSOL do Rio, Glauber Braga, PSOL Rio, Guilherme Boulos, PSOL São Paulo, Helder Salomão, PT São Paulo, Henrique Vieira, PSOL Rio, Ivoneide Caetano, PT da Bahia, Padre João, do PT de Minas, Jorge Sola, PT da Bahia, Juliana Cardoso, PT São Paulo, Lindbergh Farias, PT do Rio, Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, Luiz Couto, do PT da Paraíba, Luiz Erundina, PSOL São Paulo, Maria do Rosário, PT do Rio Grande do Sul, Merlong Solano, do PT do Piauí, Miguel Ângelo, PT de Pernambuco, Natália Bonavides, PT do Rio Grande do Norte, Paulo Lemos, do PSOL do Amapá, Paulão, do PT de Alagoas, Paulo Guedes, PT de Minas Gerais, Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, Raimon, PT do Rio, Rogério Correia, PT de Minas Gerais, Rubens Ottoni, PT de Goiás, Sâmia Bonfim, PSOL São Paulo, Talíria Petroni, PSOL Rio, Tarcísio Mota, PSOL Rio, Érica Cocai, PTDF e Kim Kataguiri, do União São Paulo. 40, tá? Li aqui todos os nomes para diferenciar essa gente da turma dos pilantras que tentaram aprovar essa excrescência. O caso foi distribuído no Supremo e ainda não há relator definido. A expectativa dos parlamentares é de que o pedido de liminar seja analisado rapidamente, já que a tramitação da PEC pode avançar para o Senado e gerar efeitos de difícil reversão. Para os autores, o Supremo tem o papel de garantir o devido processo legislativo e a separação dos poderes, tá? Bom, o meu tempo está curtinho aqui, gente, nós estamos quase no encerramento e eu queria mostrar para vocês uma manifestação do Trump ontem, gravíssima, né? Então tá aqui, olha, o Trump na capa do New York Times e a manchete aqui do lado dizendo que ele pressiona as emissoras, as redes de televisão que fazem a cobertura críticas, escalando aqui os ataques à liberdade de expressão. Esse vídeo que está aqui na capa do New York Times, eu vou até pedir para o Alex colocar para a gente aí na tela, vai entrar sem áudio, eu vou traduzir para vocês o que o Trump está falando aí, porque isso aqui é gravíssimo, tá? Esses caras falam que estão defendendo a liberdade de expressão. Põe o vídeo aí, eu vou botar a legenda aqui, olha. Aí está dizendo, ele diz para os repórteres no Air Force One que os agentes reguladores deveriam caçar a licença. Pode colocar? Pode colocar, por favor. Que eles deveriam caçar a licença das emissoras que o criticam, né? Vamos ver aí, já vai entrar aqui a legenda embaixo, eu vou ler para vocês. Está dizendo, olha, os transmissores só tem um assunto, que é Trump, 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 disse ele. Eles me dão má publicidade, me dão más notícias na imprensa. Eu penso que eles precisam de uma licença, né? E que
pode ser que essa licença seja retirada. Eu vou pedir isso para o agente regulador, foi o que o Trump disse. E por que eu estou colocando isso aí para vocês? Porque esse cara está movendo uma campanha insana contra o Brasil, supostamente por violação da tal liberdade de expressão que ele diz tanto defender, né? E é mentira. Ele quer acabar com a imprensa, com o que sobrou da imprensa americana, que realmente é crítica a ele. Por quê? Porque enfim, ele tem feito coisas do arco da velha, né? É isso aí. Gente, então fiquem sabendo, mais uma vez, que o que essa direita extremada fala sentada, ela não sustenta em pé, tá? E que essa história do freedom of speech, da liberdade de expressão, é mera justificativa para acabar com a democracia no mundo, tá bom? Vamos a mais informações aqui sobre a questão da anistia, né? Ontem teve uma reunião, o Valdo Cruz, do G1, está relatando aqui no blog dele que o Aécio e o Paulinho da Força se reuniram, olha aí, tem uma foto aí, olha, Paulinho, Temer, Aécio, se reuniram na casa do presidente da Câmara, aliás, na casa do ex-presidente da Câmara, Michel Temer, né, ex-presidente da República também, que está aí no centro dessas articulações, e para começar a definir o formato do que ele vai chamar de projeto de lei da dosimetria das penas para os condenados pelo golpe de janeiro de 2023. Além de Temer e do relator, participaram Aécio Neves, ex-presidente da Câmara dos Deputados, e o Hugo Mota, do Republicano, também estava lá. Né? Esse último, aliás, não estava lá não, está dizendo aqui a matéria que ele acompanhou remotamente essa reunião. Durante a conversa, os presidentes entraram em contato com o ministro do Supremo, todos entenderam que é preciso respeitar as decisões do Supremo, que já condenou 8 réus do núcleo crucial da ação penal do golpe, incluindo quem? O pior de todos, né? Jair Bolsonaro, que foi o líder dos golpistas do 8 de janeiro. Na saída, o relator definiu que não vai mais chamar o projeto de PL da anistia, vai chamar de PL da dosimetria, mudando o tempo das penas. E com isso, ninguém que participou do planejamento, financiamento ou depredação de prédios deixaria de ser condenado, só que teria direito a uma redução da pena. É isso aí, porque se mexe no Código Penal, o direito penal retroage sempre em benefício do réu. Então, se diminui a pena, isso melhora a situação de todo mundo, sem anistiar o Bolsonaro, que é tudo o que o Partido Liberal não quer, tá? Ainda mais uma informação sobre a PEC da bandidagem, está aqui na tela, vai entrar na tela para vocês aí. Toffoli deu um prazo de 10 dias para a Câmara dar informações sobre a tramitação da tal PEC da bandidagem, né? A decisão ocorreu depois que o Toffoli foi sorteado, o que, aliás, é péssimo, hein? Porque desse ministro, a gente jamais sabe o que pode esperar, né? Como é que ele vai agir. É sempre uma emoção quando o assunto cai na mão do Toffoli. Vamos ver o que nos diz essa matéria rapidamente aqui, porque eu tenho já que encerrar aqui o Desperta. O ministro Dias Toffoli do Supremo deu prazo de 10 dias para que a Câmara dos Deputados apresente informações sobre a tramitação da PEC da bandidagem. A proposta muda a Constituição para estabelecer proteções a parlamentares. Decisão ocorre depois de Toffoli ser sorteado relator de uma ação do Kim Kataguiri, do União Brasil, que a gente já falou agora há pouco, né, que quer suspender o andamento da PEC. Após as explicações, o ministro deve decidir sobre o pedido para barrar a tramitação da proposta, né, que foi aprovada pela Câmara no último dia 16. Olha, está acabando meu tempo aqui, como eu falei. Hoje é um dia importante, nós aqui do ICL vamos encontrar a nossa comunidade presencialmente lá no auditório da Vibra, aqui em São Paulo, onde cabem 4.000 pessoas. Todos os ingressos foram vendidos, o evento já é, portanto, um sucesso de público, né? E para nós é uma oportunidade brilhante de encontrar a nossa coletividade, a nossa comunidade aqui. Então, você que não pôde participar, ou que está em outro lugar muito distante, vai ter informações sobre esse encontro espetacular que vai acontecer, tá bom? E eu quero falar um pouquinho da revista do ICL, a revista Liberta. A segunda edição sai amanhã, tá? É uma revista muito legal, a capa do Aroeira, os melhores jornalistas do país escrevendo artigos aí, a melhor informação em profundidade para você. Já está aí na sua segunda edição. Assine a revista do ICL. Tá? Para assinar, basta acessar aí, revistaliberta.com.br, tá bom? E se essa revista conseguir interesse de uma quantidade de público que justifique o investimento numa publicação impressa, logo, essa revista vai estar nas bancas de jornal de todo o país. A gente conta com a sua adesão à assinatura da revista Liberta, tá? A mais nova revista do Brasil.
Um abraço para você, bom fim de semana. Nós estamos terminando aqui essa semana e eu daqui a pouquinho vou estar lá no auditório do Vibra para encontrar o pessoal da nossa comunidade. Tchau, obrigado pela sua audiência. Até segunda-feira. Bom fim de semana para você. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico e com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.